E aí, pessoal? Aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje essa videoaula é sobre ecologia, os conceitos básicos, a organização do ambiente nessa área extremamente importante. Para que nós iniciemos a nossa aula, a definição de ecologia, ela, pensando na sua palavra, ela é uma palavra de origem grega, de duas palavrinhas. Eco vem de oikos. Oikos quer dizer morada, casa, enquanto logia vem de logos. Então seria nada mais do que o estudo da morada, o estudo da casa. Nós vamos observar na ecologia que os organismos eles não vivem isolados no nosso planeta, e sim há uma grande interação desses organismos entre eles e também com as porções não vivas. Essas interações entre as porções não vivas e a porção viva é o fruto do estudo da ecologia, é a área de estudo da ecologia. Então, nós vamos observar que a ecologia é uma ciência que estuda o ambiente, os organismos e a relação deles entre eles e também com o próprio ambiente. É, alguns conceitos são importantes para que a gente possa se embasar e também discutir de uma forma bem clara os conceitos ecológicos. Então, nós vamos observar a ecologia, nós vamos organizá-la em níveis. Esses níveis de estudo serão fundamentais para que a gente possa compreender de forma clara as existentes e com esses seres vivos e também com o ambiente. O primeiro conceito é o conceito de espécie. Então, uma espécie contempla um conjunto de organismos, um conjunto de indivíduos que apresentam grande semelhança, tanto estrutural, funcional, bioquímica, enfim, são organismos que, ao se cruzarem, gerarão descendentes férteis. Com todos esses aspectos, nós podemos dar como exemplo a nossa espécie, Homo sapiens. Já uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma determinada área por um determinado período. Então, nós temos aí, como alguns exemplos, esses que eu citei nessa imagem, a população de ratos em um bueiro, em um determinado dia, a população de bactérias que causará, no caso, uma amidalite por 10 dias, 10.000 pessoas vivendo numa cidade em 1996. Então, repare, nós estamos falando de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo local durante um período de tempo. Isso nós temos uma população. Já o conjunto de populações que habitam uma mesma região no mesmo período de tempo, nós denominaremos isso de comunidade ou de biocenose. Então, os organismos que habitam uma floresta, os organismos de um rio, de um lago, de um brejo, num determinado período de tempo, nós teremos uma comunidade. Porém, quando eu observo todas essas comunidades, mais a presença da estrutura não viva, da estrutura física, nós teremos um ecossistema, ou também chamado de sistema ecológico. Esse sistema ecológico nada mais é do que a porção biótica, os seres vivos, e a porção abiótica, que são os compostos naturais, as questões físicas desse ambiente. Então, nós vamos ter aí, nesse ambiente, o termo biótopo, que são os fatores abióticos. Então, o solo, a água, o ar, pressão, temperatura, enfim, processos que não são vivos, mas há
comunidades presentes nesse ambiente. E aí nós vamos ter a relação entre eles, a inter-relação entre o ambiente e os seres vivos, nós teremos um ecossistema. Então, esses são conceitos básicos. Outros conceitos também, o conceito de biótopo, que nós já falamos dele na imagem anterior, e agora um novo conceito, o conceito de habitat. Habitat é o local em que eu encontro determinada espécie. Como nós poderíamos, de uma forma bem simplória, dizer qual seria o endereço dessa espécie dentro de um ecossistema. Então, nós temos aí diferentes visões de habitat. Uma planta, por exemplo, pode ser o habitat de um inseto, como nós podemos encontrar o mico-leão-dourado na Mata Atlântica, como nós podemos encontrar o tamanduá numa área de cerrado. Repare, estamos colocando o local, o endereço desse organismo. Isso é habitat. Outros conceitos importantes, nós vamos iniciar com o conceito de nicho ecológico. Todo organismo ele desempenha um papel no ecossistema. Então ele pode se alimentar de um outro organismo, ele pode ser a fonte de outro organismo, fonte de alimento de outro organismo, ele pode ter um processo de reprodução interessante, ele pode depender de outros organismos para se reproduzir, enfim, ele tem um papel, ele tem relação com outros organismos. Então, todas essas relações que existem desse organismo no ecossistema, nós vamos denominar de nicho ecológico. Então, seria de uma forma, como nós associamos o endereço com o habitat, essa seria a profissão do organismo. Todas as relações que ele tem no ambiente. Isso é nicho ecológico. Guardem esse termo, porque nicho ecológico vai ser utilizado em vários aspectos das relações ecológicas entre os seres vivos. Um outro termo também muito importante é o termo de ecótono. Quando nós temos dois ecossistemas, existe um período de transição, uma área de transição entre esses ecossistemas. Nós não temos a finalização de um ecossistema como se fosse uma parede e o início do outro. Existe sim uma região de transição, e essa região de transição é denominada de ecótono. Nesse ecótono nós vamos encontrar representantes dos ecossistemas, esses que são conjuntos, tendo uma transição gradual na sua passagem. Então, existem no ecótono presença de organismos dos ecossistemas que são contíguos. E um outro termo é o termo biosfera, que é um termo muito bonito. Esfera viva ou esfera da vida. Nós estamos nos referindo ao nosso planeta. Então, toda a estrutura de todos os ecossistemas, o conjunto dessas estruturas, nós vamos ter a biosfera, que é o nosso planeta. Então, nós temos aí, desde a superfície da Terra, os rios, os mares, os lagos, a porção da atmosfera, enfim, todos os espaços em que nós encontramos vida. Aqui, então, o termo biosfera é a região do planeta, como eu já disse, que nós encontramos os seres vivos. É interessante nós pensarmos que existem condições que serão suficientes ou adequadas para suportar a vida. Então, nós vamos ter temperatura, pressão, umidade, que darão condições para que a vida se desenvolva. Então, mas existem limites. Nós vamos observar nessa imagem limites de vida. Então, repare que aqui nós temos um corte mostrando profundidade, em torno de 10 mil metros de profundidade, regiões abissais que ficam abaixo disso,
Então nós vamos ter vida a partir dos 2.000 metros de profundidade até em torno de 3.000 metros de altitude. Então nós vamos ter aí 5.000 metros, em torno de 5 quilômetros, com a maior concentração de seres vivos. Ah, mas aí fica uma pergunta: Alexandre, não tem vida fora desse nível? Existe, mas elas acabam sendo limitadas a alguns organismos, como nós temos aqui, aves que vivem acima de 3.000 metros, próximos até 10.000 metros de altitude, e nós teremos organismos que vivem em regiões abissais. Porém, são organismos chamados de extremófilos, eles vivem em extremos de situações, de condições ambientais. Então, repare, a maior concentração dos seres vivos se encontra nessa faixa de 5 quilômetros. 2.000 metros, 2 quilômetros abaixo da água e 3 quilômetros na atmosfera. O termo ecossistema, como nós já abordamos, mas aqui é importante retomar para que a gente fixe bem, então é o conjunto formado de toda a comunidade viva, a comunidade biótica, com os fatores abióticos, havendo uma inter-relação, uma interface, uma interação entre essas duas porções, com troca de matéria entre eles. Aí que entra o conceito que nós vamos abordar um pouco em outra aula, que são os ciclos biogeoquímicos. Em termos funcionais, para nós, a unidade básica da ecologia vai incluir as comunidades bióticas e o meio abiótico, e existe um equilíbrio entre elas, um equilíbrio que nós chamamos de homeostase. Nós vamos observar que a dimensão de um ecossistema ela pode variar muito. Nós vamos ter ecossistemas que atingem centenas de milhares de quilômetros quadrados, mas ao mesmo tempo nós podemos ter uma gota de água como um ecossistema. O interior de uma planta, o interior de um organismo. Então nós temos os macroecossistemas, esses que são de grande dimensão, e também os microecossistemas, que são esses de menor dimensão. Então, esses foram os conceitos básicos de ecologia. Nós vamos agora abordar um aspecto relacionado aos componentes de um ecossistema. Nós vimos que os componentes são os fatores abióticos e os bióticos. Então, nós vamos especificar quais são esses fatores abióticos e também os fatores bióticos. Então, bora lá para a gente falar dos fatores abióticos. Então, são as porções não vivas do ecossistema. Então, nós vamos ter aí a umidade, que é um fator importante para a distribuição dos seres vivos, a luminosidade, a temperatura, a pressão, a composição química do solo, isso também influenciará na distribuição dos organismos, a quantidade e os tipos de gases atmosféricos. Então, nós temos aí vários fatores que não são vivos, que são fatores ambientais, mas que sim, vão ter um papel muito importante na distribuição dos seres vivos e caracterizando assim os diferentes ecossistemas. Já os fatores bióticos, que são os seres vivos, nós vamos dividi-los em três grupos: os chamados produtores, os consumidores e os decompositores. Então, os produtores são aqueles organismos que têm como aspecto trófico serem autotróficos. Então, eles têm a capacidade de transformar fontes de energia física em energia química. Nós vamos ter como representantes desse grupo as plantas e as algas. São elas que são capazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Então aqui nós temos a imagem de uma floresta mostrando aí pteridófitas, mostrando angiospermas, gimnospermas, e aqui nós temos algas, no caso essa é a Volvox, uma alga colonial.
Já os consumidores são organismos heterotróficos e eles necessitam se alimentar de outros seres vivos. Eles não conseguem sintetizar seus próprios compostos orgânicos, assim eles retiram isso de outros organismos. E aqui nós temos três deles: o tubarão, o coala, inclusive se alimentando aí de vegetais, e uma lacraia. Já os decompositores também são heterotróficos, e só que eles têm uma propriedade que é, através do seu processo químico, eles quebram os compostos orgânicos, os transformando em compostos inorgânicos, que serão utilizados pelos produtores. Reparem, são organismos que devolvem para o ambiente substâncias químicas, de forma antagônica ao que realiza os produtores, que pegam os compostos do ambiente para formar substâncias orgânicas. Então, esse grupo nós temos como representantes as bactérias e os fungos. E como esses organismos se relacionam no ambiente? É importante que a gente tenha o entendimento do conceito de bioma. Bioma é uma grande área natural, um grande ambiente natural em que nós vamos ter uma vegetação característica e nós vamos ter diferentes biomas ao longo do planeta. Então, por exemplo, em regiões frias, lá no norte do nosso planeta, nós vamos ter as tundras, nós vamos ter a taiga, nós vamos ter os campos, esse como exemplo aqui no Brasil, o Pampa Gaúcho, né? As florestas temperadas, as florestas ombrófilas, os desertos, esses são exemplos de biomas. Então, tendo ideia desse conceito de bioma, nós vamos encontrar organismos em qualquer um deles, organismos que são autotróficos, que podem ser fotossintetizantes, como nós vimos as plantas e as algas, ou quimiosintetizantes, como algumas bactérias que realizam o processo de quimiossíntese. Elas vão retirar a energia para formar os seus compostos orgânicos a partir de substâncias químicas. E os seres heterótrofos, que nós já vimos, os consumidores e os decompositores. Então, esses são os organismos que nós vamos encontrar nesses biomas. Falei também anteriormente do conceito de homeostase. O conceito de homeostase é um conceito de equilíbrio dinâmico. O que seria esse equilíbrio dinâmico? O ambiente ele sofre alterações e o próprio organismo também sofre alterações. Porém, essas alterações elas permanecem em uma faixa, ele mantendo então um equilíbrio, não tendo grandes picos e nem grandes quedas, porém tendo uma variação sempre esperada dentro de um determinado nível. Não é um equilíbrio estático, em que não há variação, mas sim um equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio ele vai ocorrer com a interação da porção biótica e a porção abiótica no ecossistema. Retomando aqui para ainda fortalecer esses conceitos que são importantes e diferenciá-los também, que é o conceito novamente de habitat e de nicho ecológico. Então, habitat é o local em que eu encontro determinada espécie. Aqui eu trago o exemplo da Vitória Régia, que nós vamos encontrar isso lá nos lagos e matas alagadas da região amazônica. O panda eu encontro nas florestas e nas regiões montanhosas da China e do Vietnã. Então repare, estou colocando aí o local que eu encontro o organismo. Já o nicho ecológico engloba todas as condições que um indivíduo ele
necessita para viver, se reproduzir, o estilo de vida, a profissão desse organismo no ambiente. E isso nós vamos incluir não só os fatores vivos do próprio organismo, os fatores bióticos, mas também os fatores abióticos. Nessa imagem que nós vamos observar, dá para ver claramente o conceito de nicho ecológico e de habitat. Nós estamos observando aí o mangue. Então, o mangue é o hábitat de todos esses organismos. Agora, o nicho ecológico está relacionado a cada um deles. Então, se nós observamos o camarão é um consumidor de base de cadeia alimentar. Ele se alimenta do fitoplâncton. Esse é o nicho ecológico dele. Portanto, se um outro organismo se alimentar de fitoplâncton, está ocupando o mesmo nicho. Ocorrerá uma competição por um recurso. Nós observamos aí o mão-pelada, um habitante temporário do mangue. Então ele tem como habitat o mangue, mas é apenas o mangue? Não, ele transita por outras áreas. Ele se alimenta de ovos de aves, de camarões e de anfíbios. Repare, o camarão que nós falamos anteriormente é uma fonte alimentar desse organismo. Então o camarão é uma presa do mão-pelada. O mão-pelada é predador de camarão. Então repare que nós estamos colocando aí o conceito de habitat, que nós estamos falando do mangue, e o conceito de nicho ecológico, o papel de cada um desses organismos no ambiente. Outro ponto importante para que a gente possa ter como conceito básico de ecologia é o entendimento dos fatores limitantes, ou também chamada de lei de Shelford. O que é esse fator limitante? Todos os organismos têm uma tolerância e as relações entre eles e também com a porção abiótica nós chamamos de tolerância ecológica. Então observem, os seres vivos apresentam faixas de tolerância para cada um dos fatores ecológicos. Quando o fator fica fora desse limite, diminui a sobrevivência populacional. O que quer dizer com isso? Se eu tenho um ambiente em que um organismo tem uma tolerância a uma determinada temperatura, se eu variar fora daquele limite que é o adequado, aquela faixa adequada, isso é, se ficar muito quente ou muito frio, isso vai diminuir a sobrevivência da população, porque está fora da sua tolerância ecológica. Os fatores limitantes bióticos, nós vamos observar que é a competição, a predação e o parasitismo. Então, essas relações entre os seres vivos, elas limitam muitas vezes o crescimento ou a manutenção do número de indivíduos de uma população. Já os fatores abióticos, nós teremos a temperatura, a disponibilidade de água, a incidência de luz e a presença de nutrientes também no ambiente. Nessa outra imagem, nós conseguimos observar um fator limitante, que é a temperatura, em que nós temos no eixo X a variação de temperatura. Na região central, a temperatura chamada ótima, e isso nós teremos uma zona ótima de temperatura. Existe abaixo, diminuindo a temperatura ou aumentando a temperatura, as chamadas zonas de estresse fisiológico. O que significa isso? Que é uma temperatura que o organismo consegue sobreviver, mas não por muito tempo, porque ele está em estresse, ele está mobilizando muitas estruturas fisiológicas para se manter nesse ambiente durante um tempo curto. E duas zonas que são as zonas fora da tolerância. Significa que nessa região a temperatura ela pode ser tão alta ou tão baixa que o organismo não consegue mobilizar mudanças fisiológicas para a sua sobrevivência. Quando nós olhamos na distribuição dos peixes, reparem que a maior concentração ela ocorre na zona ótima. Por quê?
Porque aqui tem as melhores condições de temperatura para que ele sobreviva. Vou encontrar alguns organismos vivendo na área de estresse fisiológico, porém eles tendem a ir para a zona ótima, visto que aqui o desempenho do organismo, das suas funções fisiológicas, ela é muito mais adequada. E não encontramos organismos fora da faixa de tolerância, porque aqui é um atestado de óbito, ele não vai suportar essa baixa temperatura ou essa alta temperatura. Galera, essa então foi a nossa aula de introdução aos conceitos de ecologia. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar na descrição do vídeo o link da aula lá no Prezi, para que vocês possam acessar também. E nos encontramos na próxima aula. Se inscreva no canal, toca o sininho e deixa aí as suas sugestões, as suas críticas. Valeu? Até a próxima aula.